Mas quando eu mergulho nesse assunto, quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu fico chocado com o tamanho desse mercado. É um mercado gigantesco. O dinheiro da mídia é o que sustenta e pavimentou todo esse mercado que a gente tem hoje. Não é à toa que comumente a gente vê o uso de influenciadores numa estratégia de marca como amplificação de mensagem. Então, para mim, a beleza e como eu defino a Creator Economy é um ecossistema de criadores, independente do seu tipo, né, que conseguem, de alguma forma, a partir da sua imagem e da sua reputação, monetizar a sua comunidade. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, sou CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente gosta de falar de vários temas que podem trazer algum insight novo, melhorar sua performance ou simplesmente trazer fatos interessantes para você. E eu aprendo junto com vocês. Hoje não é diferente. A gente vai mergulhar nesse tema que parece que é novo, mas já vem se desenrolando há vários anos, que é a Creator Economy. A gente vai ver o tamanho disso, como que a gente está no Brasil, como que a gente se compara com outros mercados e muito mais. E, obviamente, eu trouxe duas pessoas extremamente especialistas no assunto. E eu queria dar boas-vindas primeiro a Sara Buchwitz. Isso. Tô ficando bom. Sara, te apresenta, por favor, para os nossos ouvintes. Oi, Pedro, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, ainda mais dividindo a mesa aqui com uma expert, como a Ana. Eu sou economista de formação, só que construí minha carreira no marketing, fui marqueteira por 20 anos em grandes multinacionais, como a PepsiCo, Mondelez, Mastercard. E aí, depois de 6 anos como CMO da Mastercard, eu resolvi me aventurar no mundo da Creator Economy e fui trabalhar no Flow, no Grupo Flow Podcast como CEO. Né? Fiquei lá por quase 2 anos. Em julho do ano passado, eu resolvi sair da operação, devolvi a operação para o dono, que é o Igor, continuo lá como sócia e como conselheira. E agora eu estou nesse momento interessante de carreira, passei uns 6 meses aí descansando, quase um mini sabático, e estou voltando aos poucos com novos projetos, como CMO as a Service, e assim vai. Estou aqui namorando o mercado, mas continuando com o pé também lá no Flow como conselheira. Muito legal. Então, ou seja, a gente vai beber na fonte aqui com a Sara e também com a Ana Paula Passarelli. Seja muito bem-vinda, Ana. Se você pudesse apresentar também para os nossos ouvintes. Obrigada, Pedro, pelo chamar para a gente conversar aqui com esse tema que é tão importante. Parece novo, mas de fato a gente está falando de algo que já tem décadas no mercado. Tem décadas. E foi engraçado, eu vi na Sara falando aqui que ela veio da economia, eu vim da moda, e acho que esse é um traço da Creator Economy, que quem vem para essa indústria não necessariamente parte de carreiras comuns. Que legal. Vem de áreas de fora, não vem da comunicação. E muita gente nessa área que atua nesse mercado que vem de indústrias diferentes. E foi mais ou menos assim que eu vim parar aqui, 15 anos atrás. Trabalhando com publicidade, inicialmente, e 7 anos atrás abri a Brunch, que é uma agência que olha para Creator como cliente, onde a gente ajuda no desenvolvimento de negócios para eles, não só na perspectiva de casting, mas de fato a gente tem uma agência que se coloca como parceiro de negócio do criador e também da marca, mas colocar essas duas figuras tão importantes da Creator Economy na mesa e não uma numa prateleira e a outra pagando o cheque. É mais ou menos isso que a gente faz. Nossa, eu tenho tantas perguntas aqui, vocês estavam até comentando que o roteiro está tão repleto de coisas, porque eu tenho muitas dúvidas aqui para perguntar para vocês. Mas quando eu mergulho nesse assunto, quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu fico chocado com o tamanho desse mercado. É um mercado gigantesco. E eu queria começar de maneira bem one-on-one aqui. Como é que a gente definiria, na visão de você, o que é Creator Economy para vocês? Quer começar? Eu estava tentando fazer esse exercício antes. Como é que eu defino? Cara, vamos lá. Posso começar? Pode. Sara? É que eu estou pensando aqui. Acho que até para definir Creator Economy da maneira como a gente tem hoje, a gente tem que dar uns passos atrás e entender como que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui por conta do marketing de influência. Uhum. O marketing de influência, a gente pavimentou o mercado nos últimos
possivelmente 15 anos para que a gente hoje tivesse o Brasil no top 3 de países muito bem posicionados em termos de liderança em Creator Economy. E por que a gente usou o marketing de influência para pavimentar isso? Porque a gente foi no dinheiro da mídia. Sara já foi CMO, sabe muito bem disso. O dinheiro da mídia é o que sustenta e pavimentou todo esse mercado que a gente tem hoje. Não é à toa que, comumente, a gente vê o uso de influenciadores numa estratégia de marca como amplificação de mensagem. Geralmente ela se posiciona assim. Mas acho que mesmo esses 15 anos pavimentados pela verba da mídia, foram também criando algumas ficções que começam a ajudar a gente a ter o criador um pouco mais co-criador das coisas que vão sendo feitas. E para mim, a palavra que define essa passagem de bastão de marketing de influência para Creator Economy está na cocriação. É em desenhar projetos, produtos em conjunto com os criadores, que entregam volume de negócio, volume de venda, volume de audiência, com certeza, mas que giram em torno de uma comunidade específica que a gente tem visto hoje com tanta a fragmentação do entendimento de como a gente fala com a audiência hoje, que não é tão simples assim, não é só um disparo. A gente precisa falar de maneiras diferentes para grupos diferentes. E o criador, ele consegue fazer isso porque ele vive aquele ambiente. Ele conhece as dinâmicas daquele ambiente, seja daquela comunidade ao qual ele faz parte no interior do estado, seja naquele nicho específico que só ele é especialista naquele assunto. Então, acho que a gente tem sim um pavimento muito grande baseado em mídia e audiência, mas a gente passa a ter uma visão em Creator Economy para pensar o produto e o negócio, agora com o criador também sentado na mesa. O que eu adicionaria à sua fala, Ana, é que eu olho a Creator Economy quase como um ecossistema de muitos players, né? E um ecossistema muito vivo. Eu acho que a grande novidade da Creator Economy foi colocar nesse sistema econômico diferentes tamanhos de criadores ou de empresários, ou como a gente queira chamar. Então, a Creator Economy ela consegue abraçar desde um criador lá de 1.000 seguidores que de alguma forma consegue monetizar o seu conteúdo, até um MrBeast. Então, para mim, a beleza e como eu defino a Creator Economy é um ecossistema de criadores, independente do seu tipo, que conseguem, de alguma forma, a partir da sua imagem e da sua reputação, monetizar a sua comunidade. Porque o que ele monetiza é a sua comunidade. E que pode ser via mídia, que foi como começou, ou via produtos próprios, negócios. Enfim. Então, acho que eu só adicionaria isso, essa visão realmente de ecossistema em que muitos players estão ali atuando de diferentes formas, mas de uma forma bastante orgânica. O episódio de hoje está sendo gravado aqui no State Studios, o hub de criação de conteúdo que fica dentro do State. O State é um centro independente de inovação aqui em São Paulo, que reúne founders, investidores, empresas e pesquisadores que estão construindo o futuro dos negócios. Inclusive a Ace Ventures é residente do State e muitos dos convidados que passam aqui também fazem parte dessa comunidade. Então não é coincidência a gente gravar nesse espaço. É um lugar onde muita gente que está construindo o futuro dos negócios acaba se encontrando. E para quem quiser conhecer o espaço, usar o coworking, realizar eventos ou até gravar aqui no estúdio, é só acessar state.is e, quando entrar em contato com o time, informe o cupom STATE mais ACE e você ganha 20% de desconto. Obrigado pela parceria. Sara, você que é economista e também já esteve do lado CMO aí da mesa, quando a gente calculava lá no passado o mercado do Uber, a gente fala assim, o mercado gasta tanto com táxi, vai gastar tanto com Uber, só que é muito maior, né? O mercado, ele criou basicamente uma nova categoria. Quando a gente fala de Creator Economy, de onde está vindo o dinheiro para compor esse mercado, né? Eu estou entendendo, e aí, Ana, também você que está literalmente vendo aí os negócios e o breakdown dos negócios, eu estou entendendo que existiu, assim, inicialmente um deslocamento no budget de marketing para esse canal, né? O que antes ia para para uma Globo, para um grande veículo desses, acabou sendo remunerando esses caras que trabalham em cima de plataformas de distribuição, aí Facebook, etc. Mas eles também criam seus próprios negócios, então tem um outro impacto financeiro aí. Como a gente entende esse mercado do ponto de vista
de finanças. Acho que quando a gente pensa na verba de marketing, ela não mudou, ela continua a mesma, né? O que você acaba fazendo é tirando de um pote e colocando em outro. O marketing de influência ou a creator economy, sob o ponto de vista do anunciante, ele pode sair de diferentes lugares, né? E eu acho que vale a pena a gente entender depende do objetivo de cada ação que você faz quando você usa creator economy, né? Se você usa, por exemplo, um influencer que tem uma altíssima audiência, isso é quase um dinheiro de mídia, porque você está comprando o quê? Alcance, né? Então isso pode sair de mídia, né? Ou a gente acaba tirando de produção. Eu gosto muito de pensar, né, quando no Flow, por exemplo, quando a gente vende um projeto, assim, utiliza sua verba de produção, você não precisa ter o gasto em produção, por exemplo, num filme de 30 segundos. Então, assim, você está economizando você pode economizar, literalmente, alguns milhões, né, em produção, usando um trabalho mais orgânico, que é feito, um conteúdo orgânico, que é feito por um influencer, e ainda usar a audiência dele, né? Então, o bolo, ele pode sair de muitos lugares, pode sair da mídia, mas ele pode sair de produção ou até de ativação. Quando você utiliza também o Creator com essa ideia de pulverizar a sua marca, né, ou falar a mensagem da sua marca de uma forma mais granular. Então, não tem uma resposta única. Eu acho que para o CMO, né, para os marqueteiros em ação, ou mesmo para as agências, eu trabalharia a verba muito mais ligada ao objetivo dessa ação com o creator do que efetivamente, né, de onde sai a grana. Perfeito. Não sei se faz sentido. Faz super sentido e entender primeiro o objetivo e segundo como que vai se dar a atuação daquele criador vai criar, inclusive, qual é a dinâmica de trabalho que a gente vai ter ali. Porque o criador, ele pode ser o veículo da informação, ele pode ser o criativo da peça, ele pode ser o estrategista, ele tem cadeiras que ele pode sentar, depender do objetivo que a gente tem de fato aqui na mesa. Então, olhar para essa conjunção de objetivo e papel do influenciador que vai executar, a gente cria uma soma, Pedro, que realmente consegue entregar resultado na ponta para o criador e para a marca. Acho que isso é importante, entender que o resultado para os dois lados é uma parceria entre duas empresas no final do dia. E aí tem que ser algo que seja verdadeiro, que conecte de uma forma autêntica com a sua comunidade. O cliente fareja isso, né? Exatamente. Então tem o jeito certo de se fazer também, né? Que eu acho que tem a ver com essa autenticidade do conteúdo. Eu estava na Black Friday, eu fiz uma compra de impulso, comprei aquele Masterclass, sabe, aquela plataforma, e aí eu estava vendo as aulas e tal, tinha uma aula da Kim Kardashian lá. E eu falei, preconceituoso, né? Mas eu vou olhar. Daí eu estava num voo e eu comecei a assistir aquela aula dela. E explodiu a minha cabeça. Eu falei, meu Deus, ela é uma máquina, ela é muito boa. E ela mostrava como ela criou um negócio, como que ela pegou o insight do cliente para gerar um negócio e fez uma... No final, eu tava com um caderninho cheio de insights, voltei para cá. Não, pessoal, temos que pensar em vídeo, temos que pensar... Mas a Kim Kardashian é o exemplo de uma pessoa que capitalizou, né, muito a marca dela e acabou criando uma holding, né, de vários negócios, desde moda, maquiagem e tudo mais. Sim. Você que acompanha os criadores, você vê esse movimento, Ana, já mais forte? Aqui no Brasil a gente tem alguns ícones assim, né, tipo Virgínia, que criou... você vê isso e como é que você compararia esse, né, o Mr. Beast, que cria uma marca que não tenha nem o nome dele, né, o Feastables, que não tem nem o nome dele. Como é que é isso dele emprestar e como que ele consegue hoje essa competência para tocar um negócio? Como é que funciona esse tipo de parceria? A gente tem, sim, bons casos no Brasil e a gente não precisa nem ir longe. Vai desde Bruna Tavares, que começou criando um blog e hoje tem uma das maiores marcas de beleza do Brasil. Então, ter esse entendimento de que eu posso usar o meu nome ou aquilo que eu comecei a construir como conteúdo e isso se tornar uma marca, Pedro, passa por visão empresarial. Eu acho que aqui é o grande vale que a gente tem pela frente para a gente fazer com que o mercado brasileiro se torne uma potência também em creator economy, onde o criador é o centro do ecossistema que a Sara colocou aqui. Porque visão empresarial, você sabe muito bem disso, é um vale imenso que a gente tem que atravessar quando a gente vai empreender. Cultural. Né? A gente não está falando só de abrir um CNPJ, que esse é o básico.
né? Seja um MEI ou um CNPJ dentro da sua categoria, dos seus quinais, esse é o primeiro passo. Mas atravessar o que é o empreender todo dia, lidar com gestão de pessoas, delegar as tarefas que você não tem mais que fazer, é um desafio muito grande para cabeças criativas. Vocês sabem bem disso, a cabeça criativa. Quem trabalha, eu sei porque eu também tenho cabeça criativa, gente. Quem atua com criatividade tem muita dificuldade para delegar o que faz. Ao mesmo tempo, se a gente não aprende, nem que seja na marra, a delegar algumas dessas funções, o nosso negócio não cresce. Cresce. Então, acho que para a gente chegar numa expansão de novos e mais exemplos de como a gente pode mostrar para o mundo a Creator Economy pujante, forte, protagonizada pelo Creator, se dá pela visão empresarial e desenvolvimento dessa visão, de pensar o que é a sua influência quando vira equity, o que é a sua influência entrando na mesa como ações da empresa, né? Como que você coloca outras dinâmicas na mesa de negociação que não seja só fazer a publicidade. A publicidade hoje no Brasil é mais de 70% do modelo de negócio de um influenciador. Então, ele é muito frágil, porque a publicidade pode simplesmente, lá na marca, desligar uma campanha e aquilo não tem mais. E depende do influenciador, né, operar aquilo, não é um negócio... Que é o rosto dele, né? Então, uma vez me perguntaram, né, qual é a dica que você dá para quem quer começar a criar conteúdo agora? Eu falei assim, olha, não crie nada com seu rosto. Ó, Por quê? Porque o seu rosto é um só. Você tem 24 horas e você precisa dormir, você tem família, você tem que descansar, você tem que ser criativo, você tem que gerir a sua equipe, você tem que gerenciar o seu negócio. Não tem tantos outros assets que você pode criar e em torno de você, aí sim você tem um negócio que escala, porque se vira só a sua imagem, ele não vai escalar. Vide todos os bons exemplos que a gente tem no Brasil. Quando eu falei da Bruna, a Bruna criou uma marca com o nome dela, mas que hoje segue uma esteira onde ela é o asset de marca da empresa. Ela não é o produto mais. Júlia Petit fez a mesma coisa. A Júlia fez uma coisa, inclusive, mais sofisticada. Ela comprou uma empresa. Na Salva, ela criou, e a Contém 1 Grama ela comprou, que era uma marca super querida no Brasil, que deixou de existir e ela trouxe de volta. Então, você tem essa dinâmica de pensar a extensão daquilo que eu represento, e não só o meu rosto, ou qual é aquilo que cabe num corpo, quase como se fosse um cabide, sabe? O que você acha, Sara, sobre esse gap de visão empresarial e construir realmente algo que não dependa de você e fazer o negócio ficar standalone, digamos O que a assim? Ana falou faz total sentido, e eu acho que é exatamente aí onde os criadores acabam se perdendo, né? Entender o momento em que você deixou de ser um pequeno criador, que você escalou, e que nesse momento, né, que a gente falou do delegar, o delegar nada mais é como que eu consigo abrir espaço para profissionalizar a minha empresa dentro do tamanho da necessidade, né, de cada um, mas como eu consigo abrir espaço para profissionalizar essa empresa, para que ela possa não depender somente de mim. Eu acho que esse é o ponto. Porque depender de uma pessoa só é o maior risco que a empresa pode ter. Assim como depender de uma única receita. Total. Certo? Sim. Quando você tem uma empresa, se você depende de uma única receita, é um risco muito grande. Eu acho que é a mesma visão para o creator. Se ele depende só dele mesmo, ele está colocando todo o negócio dele em risco. E normalmente o negócio dele não é só ele. É ele, a família, o pai, a mãe, os amigos, os parceiros, né? Tem muita gente muito comum, né? Muito comum. envolvida dentro desse ecossistema de cada um desses creators que não necessariamente estão preparados. Então, eu acho que o grande passo, eu acho que o Igor, por exemplo, né, do Flow, ele foi muito inteligente em entender que no momento que o Flow estava escalando, ele precisava trazer alguns executivos, né, para a mesa. Porque ele não tinha todos os skills para liderar um negócio. Né? Eu acabei, né, no último ano e meio, trabalhando com ele, preparando para que ele pudesse assumir a cadeira de CEO. Mas foi um processo. Né? Então, ter essa consciência de que muitas vezes, quando você nasceu creator, o que você sabe fazer realmente é conteúdo. E tá tudo bem, né, gente? Eu acho que tá tudo bem. É Pelo amor maravilhoso de você Deus, ter né? esse talento. Mas é importante entender que você pode não ter todos os talentos. E ter essa maturidade. Eu acho que hoje o grande ponto, né, dos criadores é o ponto da maturidade de entender que ele precisa de ajuda como a sua, por exemplo, como a minha, para fazer o negócio dele escalar de uma forma mais profissional.
Uhum, né? uhum. Os Isso é- grandes exemplos a gente viu que contaram com mais pessoas para fazer isso acontecer. Então, Altamente e especializadas, altamente né? especializadas. Pensando na própria ACE, então, se você abordar, algum criador, inclusive te abordar, ele não vai funcionar uma conversa para pensar investimento com um Media Equity, Kit, é. entendeu? Você vai precisar de um BP dessa pessoa, um histórico de negócio dela, para você conseguir ter realmente o entendimento de que vale colocar dinheiro nesse negócio, para onde ele está indo, para onde ele está escalando, essa visão de curto prazo que a gente estava falando agora antes de começar. Acho que minou um pouco a forma de se pensar negócios, inclusive não só para creators, né? Acho que a gente está falando de maneira geral, de que eu preciso dar o resultado na semana que vem. E não ter uma visão de maratona. Entender que tudo que a gente está, né, desenvolvendo também precisa se sustentar de maneira um pouco mais autônoma, senão a gente sempre vai ser dependente de uma ativação, de algum tipo de, né, algum plug de campanha que precisa estar ligada para continuar funcionando. Então, Isso é acho que tão importante, né, quando a gente fala de creator, porque muitos creators vivem de hypes, é isso aí. de grandes Qual é a ondas. próxima trend, né? Qual que é a próxima trend? Então, assim, essa é uma outra visão, né? Quando a gente faz o paralelo do empresário e do creator e dos dois juntos, que é como é que eu construo a minha imagem, os meus produtos, o meu repertório de uma forma que seja consistente e que eu não viva só de trend, né? E aí, Sim. para mim, a resposta é comunidade, né? Quão forte é a minha comunidade para que eu possa, no longo prazo, ter meus altos e baixos, mas que eu consiga, né, manter a minha relevância. É, é. Esse, para Que mim, trends vão passar. vão passar. Vai ter uma nova todo dia. Vamos lá, de fato, a gente usar uma trend ajuda a gente como um atalho para acessar as pessoas, porque o algoritmo entrega aquilo com mais rapidez, entrega. O problema é que você acaba se rendendo a um mecanismo que você depende dele para funcionar. E quando você para de fazer, você para de aparecer para as pessoas. E a sua única marca, a marca que você construiu, é uma marca associada à tendência do dia. Aham. Ou seja, ninguém vai lembrar o seu nome, vai se lembrar assim: ah, tem aquela menina que faz umas dancinhas. Você esquece o nome das pessoas. Então tem uma certa desumanização em você também não cuidar da tua própria marca. E quando eu falo própria marca, Pedro, nem preciso dizer que é só o rosto dela, é da marca como um todo, da comunidade dela. Tem tanta coisa que tem que cuidar quando a gente pensa no negócio do creator, que não depende só de fato de pegar a primeira tendência que ele viu, a primeira trend que ele viu no Instagram, sabe? Eu acho que tem essa armadilha do como o dinheiro que ele ou ela recebem é muito relevante, né? Especialmente, pô, começa a vir a verba de publicidade, é difícil você diferenciar o que é equity do que é o dinheiro do curto Claro. prazo e entender que isso acaba, né? Ele Sim. tem um ciclo e aí você vai ter que... Agora, quando você está assessorando alguém, Ana, como entender, né? A gente falou muito a influenciadora, marca Sim. de cosmético, mas existem várias outras opções e possibilidades. Como você orienta nessa extensão da marca dela para produtos que vão conseguir se beneficiar e beber e, ao mesmo tempo, também voltar para a marca dela e melhorar? Eu vou dar um exemplo de uma das nossas criadoras, que é a Juliana. Juliana, eu falo o nome, ninguém lembra, mas o perfil dela se chama Cientista da Beleza. Ela é uma cientista, é uma química formada aqui se não me engano, no estado de São Paulo. Ela fez química e ela fez estética na Espanha. Quando ela voltou, ela falou assim: pera, eu não quero, nem era criar conteúdo que ela fazia, tá? Ela falou assim: eu quero lançar minha marca. Mas ela entendeu que conteúdo potencializava o desenvolvimento da marca e da venda do produto dela. Ela se especializou, criou uma marca só voltada para quem tem pele com acne. Isso antes Nichou, de criar especializou. super nicho, antes de criar conteúdo. E depois começou a criar conteúdo, entendendo que aquilo potencializava Perfeito. a venda do produto dela. E ela não fala só de pele com acne, tá? Ela fala de várias outras camadas sobre pele. Mas quando ela vai falar sobre pele com acne, ela relembra que ela também tem uma marca para mostrar o produto e a eficiência do produto dela. Nicho, Pedro, eu acho que é a palavra que a gente tem reforçado tanto. Sim. Acho que alguns anos atrás, é óbvio, a gente olhava para coisas com grande impacto, com milhões de resultados. Agora, o começo tem sido muito próximo dos nichos, onde você tem, sim, um investimento menor, mas também tem um custo menor. Sim.
E ali você vai regulando e ajustando o caminho para construir essas pequenas comunidades que, eventualmente, nem vão ficar imensas, Uhum. mas elas vão ser muito eficientes, Sim. muito produtivas. Você vai conseguir, elas são muito uma nutrida pela outra e aquilo constrói de fato relevância que uma marca para participar dessa comunidade pode ficar mais caro do que fazer um anúncio no prime time da TV aberta, sabe? Porque aqui a gente está falando de uma qualificação É de isso. lead É isso. que é bem diferente do que a gente tem num tiro de massa. E acho que vale o mesmo conselho a gente poderia aplicar para uma startup, né? Ou seja, você tem que se tornar hiper especialista naquilo, né? O Mark Andreessen esses dias falou que é o barbell, né? Ou você é o Mr. Beast, ou você é hiper especialista. Quem está aqui no meio geralmente não se dá bem, né? Agora, para a gente fazer um paralelo aqui entre o mercado americano, enfim, a gente pode até falar do mercado asiático também, né? Mercados ultra maduros e muito pujantes. Qual o gap do Brasil, né? A gente falou aí ainda da publicidade, se é o predominante meio mas o que mais? O que vocês diriam de... Eu acho que a gente é muito engajado, então assim, a audiência é extremamente engajada. Então assim, a gente tem um espaço de produção de conteúdo extremamente pujante, né? Isso é sem dúvida do mercado do brasileiro. mercado brasileiro. Então nós temos centenas de milhares, acho que são 20 milhões, Mais de 20 milhões. mais de 20 milhões de criadores no Brasil. Uau! Que se consideram criadores de conteúdo. Né? Mas o grande ponto para mim, Pedro, é o Brasil não monetiza da mesma forma que outros mercados monetizam. Vou te dar uma estatística que eu acho bem interessante. O mercado de podcast, tá? O Brasil é o segundo maior mercado de podcast do mundo. Uau. Tá? Tanto no YouTube, acho que chegou a ser primeiro, tá? Desculpa, no Spotify foi primeiro, no YouTube segundo, conteúdo de podcast. Em termos de audiência. No total, o Brasil faz 10% da audiência de podcast do mundo. Meu Deus, é muita coisa. Só que olha só, ele só faz 1% da receita. Caramba! Esse desbalanceamento... Não, porque ainda não... O modelo de negócio de anúncio do podcast ainda não está redondo. Os anunciantes ainda não entenderam, como nos Estados Unidos, por exemplo, o potencial do podcast. Teve Eles marcas veem muito mais como risco do que principalmente as marcas que não são nativas. Vou falar de insider. É isso que eu ia dizer. Tá com cara de eu ia dizer isso. As marcas que entenderam o potencial da economia criativa, como por exemplo nos podcasts, como a Insider, se construíram isso. Então eu brinco que a Insider era o Finger do aeroporto do HSBC. Todo aeroporto que você entrava tinha que ter A Insider fez o mesmo, né? A estratégia de marketing é antiga, mas a forma é a mesma. Consistência. Pega o mercado, né? Pega um meio e seja consistente da forma que faça sentido. E a Insider, para mim, é um grande exemplo que eles conseguiram não surfar, mas porque surfar é uma ondinha, né? Eles construíram a marca num meio ultra consistente. Né? Então, voltando para o mercado... a gente poderia falar de muitas estatísticas, mas o meu ponto do mercado brasileiro a gente está muito avançado em termos de produção de conteúdo, qualidade, diferentes nichos, B2B, B2C. A gente tem um mercado B2B de produção de conteúdo, assim, né? Influenciadores de LinkedIn muito, muito sofisticados. Mas ainda a receita não vem na mesma proporção. E aí tem vários fatores, né? Eu acho que tem esse fator do risco do anunciante, mas tem também um fator que eu não posso deixar de falar, que é o modelo do mercado publicitário. É um modelo hoje em que os incentivos estão mais voltados para a mídia tradicional ainda, né? Então, por mais que os criadores sejam grandes potências de audiência, ainda briga, né? A pergunta anterior, ainda briga com dinheiro que ainda está muito incentivado para a mídia tradicional. É verdade. É ótimo esse ponto do podcast que eu não sabia. Acho que é ótimo esse dado. Acho que se a gente olhar para o top 3 mundial, é Brasil, com certeza China e Estados Unidos, né, em termos de mercado influenciadores. Isso que a Sara falou, gente, o Brasil, ele é criativo. A gente dá de ideias em criatividade, em redes sociais e em criação de conteúdo. Né? A capacidade. Ninguém alcança a gente na capacidade criativa, de fato, nesse ambiente digital. O que eu não acho que é um gap que existe,
entre esses grandes mercados, mas eu acho que são associados muito à cultura de cada país. Aham. A nossa cultura está muito enraizada em resolver as coisas criativamente e não necessariamente buscar o dinheiro para isso. Enquanto no mercado americano você já tem uma visão de empreendedorismo que nasce na infância, que já é ensinada na escola. Então, de certa forma, ele já vai, quando ele cria alguma coisa, não, eu vou criar isso aqui para virar um negócio. Enquanto na China, a gente está falando de criar conteúdo para o varejo, né? Nos Lives. andares e andares de pessoas criando lives, fazendo conteúdo ao vivo para vender produto, onde o produto passa assim por segundos na tela, né? Então, assim, culturalmente funciona lá, para os Estados Unidos aquele modelo funciona, e para a gente entendeu que era sendo criativo. Acho que aqui é onde vem o equilíbrio agora, que a Sara colocou muito bem. A maneira como se pavimentou foi com dinheiro de mídia. Esse dinheiro também tem um teto, e não acho que ele seja o único e o maior dinheiro que a gente tenha na mesa, o pote, para a gente ir buscar. Acho que tem outros dinheiros, Pedro, que também podem começar a circular dentro da Creator Economy, que vão desde Venture Capital até os dinheiros de inovação, dinheiro do varejo, né, dinheiro de gestão e treinamentos, porque creators são muito bons em termos de área de informação, em construir conteúdo que ajuda também dentro das empresas, nas trilhas de aprendizado dentro das empresas. Olha quantos criadores especialistas a gente tem no Brasil. Então, acho que tem tantos outros potes que a gente pode buscar para realmente fazer o modelo de negócio não depender de uma única fonte de receita. Porque se depende de um só, em especial o dinheiro da publicidade, da mídia, a gente é muito vulnerável ao que acontece do lado de fora do negócio. Então, lembra, por exemplo, esse ano, a gente está em 2026, a gente tem pela frente uma Copa do Mundo e ano eleitoral para a presidência. Não vai ser fácil o próximo semestre. Para a área de mídia, quando a gente pensa assim, ano eleitoral, a gente já vem, ai meu Deus. A gente já sabe que vai ser difícil. Então, se a gente depende de um único jeito de ganhar dinheiro, e esse jeito de ganhar dinheiro vai ser afetado por N razões que não dependem de você como dono do negócio, você precisa de outras fontes. Então, é leitura de mercado, mas aí a gente volta no ponto da gestão empresarial, né? De se entender como empreendedor, não como um freela. Acho que tem um pouco disso. Às vezes eles se entendem um pouco como estou fazendo um freela. E talvez o jeito como ele chegou aqui. Exato. Mas daqui para frente, é reverencial que te trouxe até aqui. Mas daqui para frente tem que mudar. A visão de negócio precisa vir. Tem um outro ponto em relação ao mercado brasileiro de criação que eu acho que tange a produção de conteúdo, que é, uma vez que esse conteúdo não é monetizado no seu total, na sua totalidade, o criador ele tem menos poder de investir no seu próprio conteúdo. Claro. Então, hoje, no momento em que a inteligência artificial está traduzindo o conteúdo de uma forma muito rápida e orgânica, aqui tem um outro risco, eu acho, para a Creator Economy no Brasil, é que os conteúdos internacionais, que têm uma capacidade, uma entrega de produção muito boa, muito alta, né? Você vê uma diferença muito grande de qualidade de produção, né? Tem um premium de produção muito grande. Então, aqui é um outro risco que eu queria trazer para a nossa Creator Economy no Brasil, é que com o que a gente está vendo hoje, né, pelo menos os grandes criadores podem sofrer muito, porque eles estão competindo agora com criadores internacionais que têm um potencial de investimento de produção que não chega nem perto dos criadores brasileiros. Então, esse é um outro ponto da nossa economia que eu acho que vale a pena discutir, que a gente discute pouco a produção, né? É verdade. E, bom, a gente acabou de passar por um debate super intenso e importante sobre cota de tela para falar do audiovisual. O debate que a gente vai ter em relação a criadores estrangeiros traduzindo seus conteúdos para o Brasil se dá na mesma proporção, porque criativo a gente está conseguindo colocar produto muito bom à disposição da sociedade para assistir em todos os canais, de podcasts a vídeo no YouTube, de TikTok a Instagram, não importa, a gente sempre tem um conteúdo muito bom lá. Mas, de fato, a gente ainda não atravessou a barreira de transformar isso num modelo de negócio consistente. Ele é pontual, né? Ele dá dinheiro e depois para, ele dá dinheiro e depois para. Ele precisa realmente ter uma trilha consistente. E aí, Pedro, eu acho que aí volta no tópico da Sara. O quanto vai ser importante nesse momento de levantar a Creator Economy brasileira para um novo patamar,
é que, assim como eu e Sara viemos de outros segmentos, a gente vai precisar de mais gente de outras áreas que consigam trazer essas inteligências Sim. para dentro dessa indústria, para garantir que a gente comece a fomentar novas perspectivas de como desenvolvê-la, né? Porque até então a gente está muito calçada na criatividade. Beleza, já somos criativos, entendemos, a gente é excelente. O que mais? Agora, como que a gente realmente sistematiza, constrói modelos de negócio e torna isso consistente? Isso aí. Sara mencionou um ponto aí da inteligência artificial, né? O MrBeast, famosamente, ele encontra um dublador em cada país aqui do Brasil, o dublador do Homem-Aranha, que dubla a voz dele e tal. Mas hoje, com tecnologia, eu consigo fazer os lábios dele mexerem com a voz dele, o que reduz, né, a barreira de consumo de qualquer conteúdo de qualquer criador no mundo. Mas a gente também está vendo criadores virtuais, né, avatares, e tem influencer de fitness digital. Como é que vocês veem essa influência do AI nesse mercado? Quer falar? Porque acho que você gerencia mais os. Eu vejo, de verdade, eu vejo de uma forma bastante otimista, porque você vai ter. Acho que tem dois pontos, né? Um ponto de mais opções de criação de conteúdo, né? Então, assim, poder. A AI, ela quebra barreiras de criação e de produção que a gente não imaginava. Viu de qualidade, né? Qualidade, preço, velocidade. Então, assim, ela pode ser uma excelente, e é uma excelente ferramenta na produção de conteúdo. Isso é um fato, né? A gente tem que saber. Por outro lado, ela pode deixar tudo mais pasteurizado. Então, assim, o que a gente pode ver vai ver, provavelmente, é uma homogeneização de um conteúdo. Verdade. E o que isso implica, né? Tem o lado ruim e o lado bom. O lado ruim é que se você usar isso sem um critério, né, sem criticar, você vai cair ali naquele meio que a gente já falou, né, que não funciona. Ou se você ficar nas duas pontas, né? Ou do super nicho, que você vai trabalhar o seu produto de uma forma especializada para uma comunidade. Ou se você conseguir ser ultra autêntico, que você pode falar com as massas de um jeito único, você vai poder surfar nisso, utilizar o AI como uma grande ferramenta de produção, mas sem que ele domine o seu conteúdo. Até existe uma questão, né? A gente já está farejando com os nossos cérebros conteúdo de AI, né? Texto Vale de da AI. beleza, né? Exatamente. A gente Já, fica... não é sobre isso, é sobre a gente isso aqui é AI, a gente já consegue detectar. O que faz com que a autenticidade suba no ranking, né? Ou seja, esse lado tem um elemento, e hoje com AI dá para a gente elevar, talvez nivelar a qualidade de produção, né? Talvez até atuar nesse ponto que você falou. Agora eu queria trazer um outro ponto aqui, que os creators estão invadindo, né, todos os setores. Quando a gente pensa de empreendedores, AI também tem impacto quando a gente vai desenvolver software, o custo de desenvolver software e tempo e tal está caindo. Ou seja, aquele SaaS lá que ele precisava de um CTO super robusto e tal, hoje a gente senta aqui numa tarde e a gente cria um produto juntos. Sim. Então a distribuição está se tornando um fator crítico aqui, né? E a gente está vendo muito founder assumir o papel de creator, falar, às vezes fazer aquele build in public, né? Que construir. Como é que vocês veem isso como uma ferramenta, talvez, para empreendedores usarem? Eu vou juntar um pouco da resposta da pergunta anterior, que a Sara trouxe esse olhar da IA, porque eu quero falar dos influenciadores virtuais, porque acho que isso vai se conectar bastante com a sequência da resposta. A gente sempre foi influenciado por personagens, né? Desde a nossa infância. Quem cresceu na frente da televisão como nós aqui, a gente cresceu assistindo desenho, se identificando inclusive com personagens na TV. Se a gente for fazer um paralelo, é quase como se a gente estivesse emulando a mesma coisa agora com os influenciadores virtuais. Eles se criam uma skin daquela personalidade. A diferença que a gente tem aqui se dá exatamente na autenticidade, que antes, é quase como se eu tivesse um contrato emocional com o Mickey. Mas eu sei que o Mickey é um desenho. Então, existe um distanciamento de saber que aquilo ali é um personagem, não é alguém na vida real.
Quando a gente tem, inclusive agora, é bastante assustador você ver que já não dá mais para identificar algumas coisas do real ou não. Você vê um influenciador virtual de fitness, por exemplo, que eu vi, passei o olho num desses esses dias, ela fazendo exercícios na academia. E você olha assim, não dá pra, você tem que ir com muito assim, detalhe para você ver que não é verdade aquilo. Então a gente está usando daquele contrato emocional que a gente cresceu desenvolvendo com um personagem aplicado a uma emulação da realidade. Então, o Vale da Estranheza aparece, que é, pera, mas é um personagem, nossa, mas parece tanto com uma pessoa. Então, tem alguma coisa estranha aqui. Eu trago a autenticidade, Pedro, como uma palavra importante nesse jogo, porque qualquer estratégia que um founder vai tomar, uma estratégia que uma empresa vai tomar, ou na contratação de influenciadores que vão ser os influenciadores da empresa, ou em tornar os funcionários da empresa os próprios influenciadores dos produtos, qualquer tipo de estratégia que vá trazer essa autenticidade para a mesa tem que ser de verdade. Porque se ela não for de verdade, é muito rápido de se desmascarar, é muito rápido de descortinar e ver que aquilo não é verdade. Porque personagens não se mantêm por muito tempo. A não ser que a gente esteja falando do Mickey. Não é do Mickey que a gente está falando. A gente está falando numa construção de realidade. Então, trazer à tona o que é de verdade dentro da empresa é o melhor asset nesse sentido. Seja o funcionário, o founder, uma equipe de influenciadores. Se não me engano, tem a CIMED, que tem dentro da equipe de social medias da marca, eles também são influenciadores dentro da empresa. Então, trazer essa verdade do que acontece no bastidor é uma coisa que conecta, que faz a gente se sentir parte daquela construção, mas tem que ser de verdade. Eu acho que não tem fórmula. Acho que não existe uma resposta única para sua pergunta, né? Se o founder deve ou não criar conteúdo. Eu acho que, como boa economista, eu vou falar que depende. Porque É realmente, sempre uma boa resposta. eu acho que realmente depende muito de muitos fatores, né? Qual é a sua indústria, qual é o seu Verdade. produto, qual a sua conexão, né? O que você está vendendo de verdade, quão preparado está a sua empresa, quão preparado você está para assumir esse papel. Então, antes de responder essa pergunta, eu devo ou não ser um influencer, eu acho que o founder, né, e seu conselho, os seus executivos, né, e toda a equipe, tem que responder outras perguntas antes, que são essas, né? Assim, ligado à autenticidade, porque no final a autenticidade é tudo. Essa é a assim, moeda eu tô nova, né? preparado para entregar a autenticidade sobre o ponto de vista do meu produto, sobre o ponto de vista do meu negócio, sobre o ponto de vista da minha imagem e da minha reputação, sobre o ponto de vista do meu tempo. Eu tenho vocação para isso? Vocação para isso. Vai ter tempo, é uma Vou ótima. ter tempo Eu para vou ter fazer. tempo pra fazer. Vou ter tempo para fazer, né? Qual a minha capacidade depois de responder a todos esses leads? Então parece simples, Pedro, mas não é, porque a gente está falando aqui do empreendedor, do dia a dia, do founder que está ali, né, batalhando todo dia, e aí vê uma fórmula que funciona Vou emular. e acha que vai funcionar para todo mundo. É. Funciona muito bem, sim, o marketing digital, né, que a gente chama. Existe uma fórmula que funciona bem, mas ela requer muito cuidado. Né? E adaptar muito para o seu contexto. Muito para o seu contexto, para o seu consumidor, para o seu público, né? Eu acho que uma coisa que o creator faz muito bem, que eu acho que pode ser um pouco dessa, não uma dica, mas um aprendizado para todos nós, o creator está ali no dia a dia com a sua comunidade. Então ele está ouvindo, ele ouve o feedback, ele ouve o comentário, por mais duro que seja, né? Eu acho que o creator, ele tem o bom creator, ele está sempre de olho do que está acontecendo, né? Porque ele é o produto. Então, ter o olhar de creator em relação à sua comunidade, que é o empresário, o empreendedor, ter o olhar em relação ao seu cliente e tudo que está em volta disso, eu acho que é o grande ponto. Então, assim, devo ser um founder influencer? Às vezes Depende. nem sempre, né? Pode dar certo? Pode, muito. Mas, assim, você tá preparado? Se tiver, bora, vai. Mas assim, vai muito além de começar a fazer post no LinkedIn. Perfeito. Eu acho, pegando o que a Ana falou, né? Se a gente quiser ser, a gente vai responder cada vez melhor a autenticidade. Ela pode ser expressa de N formas, né? Por exemplo, a própria Anthropic aí, que é uma empresa multibilionária, ela lançou, acho que nos últimos 30 dias, mais de 20 releases de software.
E aí fala, ó, lançamos isso aí, vê o que você acha. Ih, gostou, não gostou? Ah, ó como é que a gente fez, ó como a gente pensou nisso. Quer dizer, a gente nunca pensou que uma Microsoft fosse fazer isso, né? Então, assim, a autenticidade, ela acaba sendo refletida de várias formas no dia a dia. E uma certa vulnerabilidade. Vulnerabilidade, é isso. Sou como você. Para você abrir o jogo assim, você tem que se permitir a vulnerabilidade, que geralmente a gente não se permite. Dá medo, né? E ela, entendeu? A grande moeda é em torno da autenticidade, é o quão vulnerável você está disposto a ser diante das pessoas que você quer construir junto. Mas mais ou menos também, né? Porque o quanto esse mercado, ele de verdade aceita a vulnerabilidade. Sim, é verdade. É. Então, assim, todo mundo é Superman, todo mundo é Superwoman. De novo, você tem que medir. Exatamente. De novo, qual é o seu papel, qual é a sua história que vai ser a mais autêntica Legal. possível para gerar resultado. É verdade. Senão vira uma disputa de quem sofre mais, né, gente? E normalmente Já basta eu. não são as histórias que dão mais, que trazem mais leads. É verdade. Eu concordo. Bom, a gente já está chegando aqui, eu sei que vocês têm uma agenda aqui atribuladíssima, mas eu já queria pedir fazer um pedido final aqui para a gente encerrar o nosso podcast. Eu estou olhando aqui, passou voando. É verdade. Eu, por mim, ficava mais meia hora, que a gente está sendo tão autêntico aqui, que a gente sempre convida aqui as pessoas que estão participando para falar uma coisa que está inspirando elas no momento, uma curiosidade, uma coisa legal. Como a gente está falando de um assunto tão estimulante, vocês têm acesso a tanta coisa legal, o que vocês têm visto de legal aí que vai inspirar o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo? Eu posso falar da Superminds? Super. Eu joguei gente a bola para Sara aqui. Gente, eu estou fazendo um curso no MIT. Fiz o primeiro 18 semanas de liderança e agora de AI, né? Então tá sendo super. E ontem mesmo, eu aprendi um conceito, eu não sei se é novo, tá? Para mim foi novo, então eu não sei se. Vamos lá, que é que novo. chamava Superminds. Tem até um livro. Quem fez a aula era o professor que tem o autor desse livro que chama Superminds e que ele estudou. É algo que parece óbvio, mas eles conseguiram colocar isso em teoria, né, acadêmica, de que o que são superminds? É quando você efetivamente soma a inteligência humana com a inteligência artificial. Né? Então, eles fizeram alguns testes. Quando você usa numa tarefa só a inteligência artificial ou só a inteligência humana, ou as duas juntas de uma forma coordenada, as duas juntas têm melhor resultado. Sim. Né? Então, eu estou muito entusiasmada com o conceito de Superminds. E ele não é só juntar, mas é juntar de uma forma consciente e inteligente, entendendo o papel de cada um dentro de um processo. Então, por exemplo, num processo, né, de planejamento estratégico, onde é que entra o homem, onde é que entra a máquina? Os dois juntos têm um potencial gigante. Sem dúvida. Então, o meu conceito hoje que está me animando são das Superminds. Superminds. E, Sara, para quem está ouvindo, como é que o pessoal entra em contato com você? Comigo tem o meu LinkedIn, Sara Buchwitz, ou também o meu Instagram, Sara Buchwitz. Hoje podem entrar em contato comigo, a gente fala mais de Superminds, de Creator Economy, de marketing. Posso ajudar a sua empresa a crescer mais. Obrigado, Sara. Sara, que definitivamente é uma Supermind aqui com a gente. Eu amei isso aqui, gente. É muito legal. A gente estava falando antes aqui, né? Eu sabia que a gente tinha que inserir aqui no nossa pauta. Ana, o que você diria? Estava ouvindo a Sara e eu lembrei de uma coisa. Eu acabei de voltar da SXSW e eu fiz uma trilha bem diferente. Para quem acompanhou um pouco, a tua audiência acompanha bastante esse assunto. O Convention Center, que é onde acontecia o SXSW, boa parte dele, ele foi demolido e ali vai ser construído um novo Convention Center. Nisso tem um grande buraco ali e o evento se espalhou pela cidade para continuar até 2029. E aí eu aproveitei para fazer uma trilha diferente, porque são mais de 3.000 atividades. Então, é bem possível que cada pessoa que vai para lá tenha um evento diferente na sua agenda. Porque é muita coisa. E eu fiz uma trilha, porque o evento acontece paralelamente a uma agenda de inovação e de música. E eu fui pela música. Escolhi a trilha da música para conhecer quem está fazendo os bastidores desse mercado. E foi lá, gente, que eu comecei a entender que eles já estão em 2050, quando a gente fala de IA. Eles já estão discutindo pós-IA, na proteção da propriedade intelectual. Hoje, quando a gente fala de música, a gente não chama a música de conteúdo. A gente chama de música. A gente não chama um filme ou uma novela, né, uma série de conteúdo.
A gente chama de produto audiovisual. No conteúdo digital, é conteúdo, o pastel Sim. que sai todo dia. E isso se dá também por certa dificuldade de regulação que a gente tem para o mercado. Sim. Enquanto isso, a turma da música já tem tanta dinâmica em termos de regulação, porque se você subir um vídeo no seu Instagram com uma música que você não tem o direito de usar, o vídeo cai. Cai. Se eu pegar um vídeo da Sara e reagir àquele vídeo no meu perfil, mesmo falando mal do vídeo dela, o meu vídeo continua no ar. A não ser que ela mande todos os seguidores dela derrubarem o meu vídeo. Então a gente tem uma série de dificuldades ainda de proteger, tá vendo? A visão empresarial como bate até em política pública. Claro. A gente ainda não tem isso. E aí, ouvindo os advogados da indústria da música, eu descobri que já existe ferramenta que faz a IA desaprender a usar uma música. Uau! Vocês imaginam em que momento está chegando isso? Porque até ano passado dizia que isso não dava para fazer. Agora já existe essa ferramenta da Sony, tá? Então, se, por exemplo, eu sou uma artista, criei uma música, a Sony é minha distribuidora. Eu posso dar um opt-in para que ferramentas de IA usem a minha música para aprender a criar outras músicas. Mas eu estou licenciando. Em determinado momento eu posso dizer, não quero mais. Eu desligo esse botão e as IAs que aprenderam têm que deletar tudo que aprenderam até ali. Uau! Então a gente está vivendo um momento ali que eu acho que, de novo, 2050, de entendimento de pós-IA, que a gente que está olhando IA agora como curiosos, que a gente estava falando aqui, a gente ainda não olhou, porque a gente entende conteúdo ainda como um passivo, né? Aquilo que a gente faz todo dia. Enquanto músicos e a indústria de filme já entende que o que eles criam é uma obra, né? É um produto. A gente Porque na ainda não internet tudo vê. nasceu de graça. É isso. A gente não Sempre a entende o propriedade conteúdo. intelectual mais forte, né? Não, a gente não entende o conteúdo como produto. A partir do momento que a gente tem essa virada de entender conteúdo como produto, a gente passa a olhar mais para a propriedade disso, a segurança e licenciamento disso e, com certeza, a melhoria do modelo de negócio que a gente tem que colocar na mesa. Você achou Nossa, Supermind legal? Isso aqui é após Supermind. uau! Eu achei, vocês gabaritaram as inspirações aí, foram fantásticas. E Ana, como é que o pessoal te encontra e a Brunch? E a Brunch, vocês podem procurar em brunch.ag no site e também no nosso Instagram. A gente tem uma newsletter sobre Creator Economy e os bastidores, chama Creator SA. É só procurar creatorsa.com.br, você já encontra todos os conteúdos por lá. Genial! E muito obrigado Obrigada. a vocês e muito obrigado a vocês que nos assistiram ou ouviram até aqui. Espero que vocês tenham tirado tantos insights quanto eu tirei. Eu adorei a conversa, saio super inspirado daqui. E se você curtiu, marca a gente, @AceVentures na sua mídia social favorita, que a gente adora quando você comenta alguma coisa que a gente faz. E se você quiser se juntar à nossa comunidade, nós temos a comunidade Growthaholics, onde a gente debate todos os temas que a gente fala aqui no podcast. Obrigado e até a próxima.